Salve, salve galera, professor Romero aqui na área para resolver mais uma questão aqui do ENC 2013, questão número 7 da matéria MA11, conjuntos. É uma questão aparentemente um pouco complexa, né, se você analisar e observar, mas, de fato, para resolver essa questão basta que apliquemos aqui alguns princípios, algumas propriedades básicas. Né? Diz o seguinte, ó, seja N pertencente aos naturais, considere os conjuntos. Ele me deu dois conjuntos aqui, um conjunto A e um conjunto B. Tá? Os elementos de A são naturais, tais que esses elementos dividem N. E os elementos de B são do tipo N sobre C para algum C pertencente ao A. E aí ele pede para denotar isso aqui, evidentemente que a gente vai usar daqui a pouco, né? E o item A diz, mostre que A é igual a B, e com isso conclua essa igualdade como verdadeira. Então são duas partes, né? A letra A. A primeira parte, vou chamar de parte 1, é concluir que esse conjunto A é igual a B. Como é que a gente faz para concluir que dois conjuntos são iguais? Tem duas formas de fazer isso. Quer dizer, tem mais formas de fazer isso. As principais, que eu conheço, é mostrando que A está contido em B e também que B está contido em A. Logo, se mostrarmos isso aqui, automaticamente provamos que o conjunto A é igual a B. Outra forma de fazer isso, e é aqui eu vou optar aqui nesse exemplo, ou neste item A, é, é mostrar que existe um X, ou seja, elementos X que pertencem a A, se somente se esse elemento X também pertence a B. Ou seja, uma condição aqui desse elemento pertencer a A e pertencer a B e vice-versa. Ou seja, se provarmos isso aqui, nós estaremos também provando que os dois conjuntos são iguais. Beleza? Então vamos lá, vamos optar por essa propriedade 2 aqui. Parte 1 é provar que A é igual a B. Para provar que A é igual a B, a gente vai partir do seguinte princípio. Bom, imagine que tem um X, ou elemento X que pertence a A. Evidentemente, ó, pelo enunciado aqui, esse elemento ele é natural e ele divide N. E pela propriedade da divisibilidade, nós temos que, se este X divide N, e ele pertence a A, evidentemente, ele é do tipo, né, o N vai ser igual a esse X vezes alguma coisa que eu vou chamar de C, justamente para tentar conectar aqui com o conjunto B. Sendo que, ou tal que, esse C pertence a A. Até aqui tranquilo, sem novidade. Mas percebam que se N é igual a X vezes esse C, se eu manipular aqui, eu tenho que esse N dividido por C vai ser igual a X. Tal que esse C pertence a A. Né? Não podemos esquecer desse detalhe. E, evidentemente, percebam o seguinte, ó, que se o conjunto B é formado por N sobre C, tal que C pertence a A, evidentemente que esse X tem esse formato de N sobre C para que C pertença a A, logo nós provamos que esse X também pertence a B. E olha só que interessante. Partimos disso aqui, levando em consideração esse enunciado, e chegamos nisso aqui, que é justamente a conclusão que queríamos, né, chegar, onde o conjunto A é igual ao conjunto B. Essa é a primeira parte, é a parte 1. Né? Provamos aí que o conjunto A é igual ao conjunto B, levando em consideração que existem elementos, ou todos os elementos de A, eles pertencem a B, assim como os elementos de B pertencem a A. Bom, agora a parte 2 quer que a gente prove o seguinte, que essa igualdade, ou seja, S asterístico de N, vai ser igual a Sn sobre N. Como que a gente vai provar isso? Agora sim nós vamos ler essa denotação aqui. Ó. Denotemos por Sn, ou seja, vou colocar até aqui embaixo. S de N é a soma dos divisores naturais de N. Galera, os divisores naturais, a soma, eu vou colocar aqui, ó, a somatória dos divisores naturais de N. Quem são eles? Esses elementos D aqui, né? Esses elementos D. E, evidentemente, que esses elementos eles pertencem a A. Assim como esses elementos D aqui também pertencem ao conjunto B. Então seria a somatória disso ou disso. É a mesma coisa, né? Por isso que tem essa igualdade aqui. Tá?
E esse S asterístico de N seria a somatória de quem? Do inverso, dos seus inversos. Quem são os inversos de D? É 1 sobre D. Né? Sendo que esse D pertence a A, posso também colocar isso aqui, ó. Esse D pertence ao conjunto B. Só para exemplificar e deixar mais amplo aqui a nossa situação. Agora, partimos do seguinte princípio. Digamos que esse conjunto A seja formado por esses elementos de D pertencentes aos naturais. Né? Então eu vou chamar ele aqui de D1, D2, e vai até um DR, já que nós não sabemos quantos são esses elementos. Né? E, evidentemente, a somatória desses elementos, vou colocar aqui ó, S de N, a somatória desses elementos, seriam nada mais, nada menos de que N sobre D1. Aí você deve estar perguntando, mas por que, que a somatória é isso aqui? Porque nós já provamos que DR. Nós já provamos que esse S de N, né, quer dizer, esses elementos aqui que compõem o item D, eles eles dividem N, né? Logo, eles podem ser escritos do tipo N sobre D1, N sobre D2, N sobre D3, a somatória até N sobre DR, tá? Note, né, nós vamos utilizar aqui um princípio básico também, ó. Colocaremos esse N em evidência, dá para fazer isso, claro. Né? Uma vez que ele compõe todos os elementos, nós podemos colocar este N em evidência, e o que sobra aqui é justamente a somatória de 1 sobre D1, 1 sobre D2, 1 sobre D3, até 1 sobre DR. E percebam uma coisa, ó. Percebam que esse 1 sobre D1, 1 sobre D2, 1 sobre D3, 1 sobre DR, a somatória desses elementos é justamente quem? O S asterisco N. Então eu posso simplesmente substituir esses elementos por S asterisco N. E automaticamente, o que nós temos aqui? Que esse S de N será igual ao N que eu coloquei em evidência, vezes esse somatório aqui, o S asterisco de N. E aplicando aqui uma regrinha básica, né, sem perder muito tempo, podemos concluir que S de N sobre N vai ser igual a esse S asterisco de N. E assim, concluímos aqui o item A. Né? Concluímos que essa igualdade, sim, é verdadeira se o S de N for a somatória dos divisores de N e se S asterisco de N for o inverso, né, da somatória dos seus inversos. Bom, esse é o item A. Como eu disse, não é tão difícil. Por quê? Primeiro, porque nós aplicamos somente alguns conhecimentos básicos, algumas propriedades básicas aqui. Evidentemente, tivemos que utilizá-las de forma que elas resolvessem esse item A nessas duas partes, né, dividida aí em duas partes. Agora, nós vamos tentar resolver esse item B. E olha só que interessante, ó. Também nós iremos utilizar uma propriedade básica. Para mostrar que n é um número perfeito, se e somente se, essa igualdade aqui for verdadeira. Percebam o seguinte, o que é um número perfeito? Né? Um número perfeito é aquele, vou chamar esse número de n é perfeito, se e somente se a somatória de todos esses elementos for do tipo 2n. Isso aqui é uma propriedade básica dos números perfeitos. Tá? E aí, ó, olha só que interessante. Pelo item A, nós provamos, vou colocar aqui, ó, por A, provamos que S asterisco N é exatamente igual a esse S de N sobre N. Agora, nós queremos mostrar que N é perfeito. Para N ser perfeito, esse S de N tem que ser igual a 2N. Então, nós vamos substituir isso aqui. Ó. S de N é igual a 2N sobre N. Note que
esse n está multiplicando, esse dividindo, nós podemos simplificar. E com isso, temos que S asterisco n vai ser exatamente igual a 2. Acabamos de resolver o item B, né? Mostramos, né, que n é perfeito se somente se esse S asterisco n for igual a 2. Beleza? Questão resolvida, não é tão difícil e vamos estudar aí para a prova do ENC, que está chegando em março. Valeu?